Olá a todos que estão aqui conosco. Estamos começando a primeira aula da Telos Arquitetura. Vamos trazer, ao longo das próximas semanas, vários temas para discutir com vocês, para a gente ter essa troca tão importante sobre arquitetura sustentável, arquitetura saudável, paisagismo ecológico e tantos temas que permeiam o que a Telos atua, o que a Telos acredita como o futuro da arquitetura. E hoje a gente escolheu um tema para conversar com vocês, que é um tema que todo mundo nos pergunta muito, é algo que a gente tem estudado há bastante tempo, né, que é sobre os telhados verdes. Então, dentro dessa série de aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios, do porquê a gente escolheu um telhado verde. Então, vocês já trouxeram algumas dúvidas para mim durante a semana, eu vou estar falando sobre elas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu for falando, fica à vontade de perguntar. A gente vai estar respondendo no início da nossa próxima aula todas as suas dúvidas. Então, fique à vontade, pergunte. É um momento de troca mesmo. Então, eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo e que esse conteúdo ajude muito a vocês a entenderem um pouquinho mais sobre os telhados verdes e, na hora de especificar um telhado verde, vocês conseguirem explicar para o cliente de vocês por que é uma técnica tão interessante e por que pode tornar a edificação dele mais saudável, mais sustentável e ainda um impacto positivo para a cidade. Então, é em cima disso que a gente vai estar falando. Essa é a primeira aula, nós vamos ter várias aulas nas próximas semanas, então acompanhem aqui na nossa página do YouTube. Toda terça-feira, às 19h09, a gente vai estar lançando uma aula nova. Essa aula iria acontecer ontem, ao vivo, mas em função da condição climática que a gente teve, infelizmente a gente teve que adiar. Mas hoje está aí o conteúdo para vocês. Aproveitem bastante, acompanhem as nossas redes sociais, toda semana a gente tem novidade por lá. E na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai estar recebendo o Tomás Lotufo, arquiteto de São Paulo, para conversar com a gente dentro dessa ideia de arquitetura sustentável e arquitetura saudável. Mas hoje o nosso tema, então, é sobre os benefícios dos telhados verdes. Eu montei uma apresentação para compartilhar com vocês, que acho que vocês vão conseguir acompanhar bem legal e vão entender tecnicamente, cientificamente, os benefícios que um telhado verde pode trazer para uma edificação e para uma cidade. Então, nós queremos cada vez mais sair do achismo, né? O telhado verde é bacana. Por quê? Por que eu vou escolher essa técnica frente à outra? Hoje eu vou trazer informações bem importantes para vocês. Então, benefícios dos telhados verdes. Eu vou começar primeiro, para quem não conhece, falando um pouquinho da Telos. Então, a Telos é um escritório de arquitetura sustentável que tem uma pegada muito forte. Quem já acompanhou as nossas conversas, a gente já explicou qual é o conceito de arquitetura sustentável para Telos, mas ele vem muito ao encontro de saúde e bem-estar. E eu vou trazer isso também na relação com os telhados verdes. Mas Telos, da onde surge esse nome, né? Então, o Telos significa a deusa da terra, né? A terra-mãe, a mãe dos deuses poetas antigos. Ela é solo fértil e considerada a esposa do sol e do céu. Então, é dentro desse conceito de Gaia, de mãe terra, de protetora, que surge a empresa, né, Telos, que tem esse olhar para uma arquitetura mais saudável, uma arquitetura mais sustentável. E o que a gente busca agora é dividir com vocês isso que nós estamos estudando há bastante tempo para conseguir aplicar nos nossos projetos, para que cada vez mais a gente tenha projetos sustentáveis, projetos saudáveis, e que daqui a um tempo a gente não fale mais, distingua mais a arquitetura sustentável e a arquitetura saudável da arquitetura hoje denominada convencional. Mas vamos à nossa pergunta, né? Por que instalar um telhado verde na sua edificação? O que vai levar você a decidir por esse sistema frente a um de telha de barro, a um telha shingle, a tantos outros sistemas que a gente tem? Pelos benefícios que ele pode trazer. E quando a gente fala de benefícios de um telhado verde, a gente está falando em 3 esferas principais. Então, a questão de
da cidade como um todo, do meio urbano principalmente, os principais benefícios estão relacionados ao meio urbano. A edificação, então, como que essa edificação, que tipo de proteção a gente consegue gerar, e ao usuário desse espaço, que é, na verdade, quem a gente quer que melhor se sinta a partir da aplicação de um telhado verde. Então, vão ser esses 3 pontos que eu vou estar tratando nessa aula de hoje com vocês. Então, aqui, essa imagem já traz um resumo dos principais benefícios que um telhado verde pode trazer. Conservação de energia, retenção de água de chuva, produção de oxigênio, absorção de gás carbônico, filtragem do ar, proteção das edificações contra raios solares, amplitude térmica, né, redução da amplitude térmica, redução das ilhas de calor e o isolamento térmico dessa edificação. Então, esses são os principais benefícios. Mas quanto, de fato, retém de água? Quanto tem de capacidade de isolamento térmico? Então, a gente vai sair só de saber essa lista de benefícios para saber cientificamente o porquê escolher um telhado verde. O que é um telhado verde antes da gente começar a falar do telhado verde? Então, é a aplicação de uma camada de substrato e de vegetação. Então, a gente está falando de um composto bem complexo, e por isso que a gente não fala terra, a gente fala substrato. E aplicação de vegetações. As vegetações podem variar pela tipologia de telhado verde que você vai escolher, mas isso vai ser assunto para outra aula nossa. Essa camada de substrato e vegetação, ela estará sobre uma camada impermeável, isso que faz com que seja esse telhado verde não considerado, ou não, né, não deve ser considerado como uma área, por exemplo, de permeabilidade de solo, que ele está sobre uma camada impermeável. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Mas ele vai trazer vários benefícios complementares a uma área de permeabilidade no terreno. E por isso que a gente traz, principalmente no que tange o aspecto da cidade, os benefícios nas áreas urbanas, nas áreas mais urbanizadas, nos centros bem densos, o telhado verde ele passa a ter um ganho ainda maior. Então, o primeiro tema que eu vou falar, que talvez seja o que vocês jamais ouviram falar, é a capacidade de isolamento térmico e acústico que um telhado verde tem. Então, para isso, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com dados para a gente fazer essa conversa de hoje. Então, eu trago aqui uma pesquisa realizada pelo VEC lá em 2005, com o objetivo de entender se o telhado verde ele tem essa capacidade de isolamento da temperatura do ar. Então, eu não estou comparando aqui com outros sistemas, eu só estou comparando a temperatura do ar com o do telhado verde. Mas percebam como essa capacidade de isolamento térmico ela é real. Então, eu tenho aqui a temperatura do ar externo, né, verificada por essas bolinhas amarelas. Então, eu tenho uma mínima de 12,7 graus, isso ali na madrugada, e vou chegar numa máxima próximo ao horário do almoço de 34 graus. Então, percebam a variação, a amplitude térmica que eu tenho nesse dia analisado. Então, essa é a curva da minha temperatura do ar. E olha que interessante quando a gente observa como que um telhado verde se porta nessa condição. É uma cobertura verde leve, então, ou seja, é um telhado do tipo extensivo, que a gente vai falar lá na próxima aula. Ele é um telhado de baixa espessura, então a gente está falando num telhado de mais ou menos 10, 15 centímetros de espessura, com uma baixa camada de substrato. Mesmo assim, ele faz medições de 2 temperaturas distintas, a do ar interior, então ele mede esse ar exterior e o ar dentro dessa edificação controlada, e a temperatura superficial desse telhado verde. Então, a temperatura superficial são esses quadradinhos azuis. E a temperatura interna são esses triângulos verdes. Percebam que dentro da temperatura interna, a temperatura máxima que eu tive ao longo do dia foi de 26 graus somente, enquanto o ar externo
chegou a um pico de 34. E ele vai fazendo, como ele cria essa camada de isolamento e essa capacidade de retenção do calor vindo ao longo do dia, esse pico de temperatura vai ser mais tarde, porque ele está absorvendo esse calor. Enquanto o pico no ar foi ali por volta das 2 horas da tarde, 1, 2 horas da tarde, o pico de temperatura interna vai ser lá por volta das 5:30 da tarde, ou seja, quando eu já estou com a caída da temperatura novamente, é quando eu tenho o pico de aquecimento dentro do espaço. Ou seja, eu estou prolongando trazer esse calor para dentro do meu espaço e mantendo ao máximo dentro da faixa de conforto. Gente, isso sem considerar uma ventilação cruzada, outras soluções que poderiam ainda ajudar nesse processo, só o isolamento dessa cobertura. Do outro lado, se eu tenho esse pico mínimo de temperatura de 12 graus, no ar interno, com a aplicação do telhado verde, isso vai ficar em 17, ou seja, eu tenho um ganho de calor de 5 graus, quando a temperatura também já está subindo, né? Ou seja, quando estava bastante frio o ar externo, lá dentro eu tinha praticamente 20 graus, ou seja, 7, 8 graus de diferença. E aí a gente começa a ver essa capacidade de isolamento por essa massa térmica existente do telhado verde. Então, se eu precisar, porventura, colocar um sistema de aquecimento, de resfriamento dentro desse meu espaço, eu tenho uma variação de temperatura muito mais controlada. Logo, eu vou ter uma condição de conforto muito maior e vou ter um consumo energético menor. Então, se o seu cliente considera que ele vai ter que ter um investimento a mais para colocar esse telhado verde, o que, se bem planejado em todo o projeto, os custos podem se equivaler da instalação de um telhado verde de uma cobertura convencional, ele vai ter uma economia ainda ao longo da vida útil dessa edificação em energia, né? Em aquecimento e resfriamento dessa edificação de forma artificial. Ou seja, ele garantirá muito mais dias de conforto, sem trazer as patologias que podem vir através do ar-condicionado, dos sistemas de aquecimento, principalmente patologias do sistema respiratório das pessoas. Então, olha o ganho que essa edificação passa a ter somente no quesito de isolamento. A gente vai falar de muitos outros benefícios. Aqui é um outro gráfico que compara sistemas diferentes. Então, aqui, assim, a gente tem uma mistura de vários dados, né? Mas o que eu quero que vocês percebam é a relação entre um sistema de laje, né, que é um sistema bastante comum, versus os sistemas de plantas. Aqui, se vocês perceberem, a gente tem alguns nomes de plantas. Então, bulbine, sedum, tradescante, acalísia, zóia, são tipologias de espécies vegetais. Então, a gente comparou, isso é um estudo que fez parte do meu mestrado, comparei várias espécies vegetais com sistemas tradicionais de cobertura. Lá, aquela curva que sobe e que desce bastante elevada é uma laje convencional, um sistema de laje utilizado, em que você percebe que ela tem muito mais ganho e perda de calor ao longo do dia, né? Então, se no pico ali das 2:30 da tarde, que é esse horário que a gente tem um grande aquecimento, ele passa dos 35 graus, lá na madrugada ele vai baixar dos 13 graus, né? Isso é um dia de verão de Curitiba. Em compensação, se a gente perceber a tradescante zebrine, aquela curvinha ali mais bordô do conjunto, a máxima de temperatura que ele chega é próxima aos 25 graus e a mínima de temperatura que ele chega é próxima aos 17. Ou seja, no calor eu tenho um ganho de 10 graus, né? Eu vou ter menos 10 graus ali. Olhem que positivo que isso é para a edificação de vocês. E isso vai gerar um outro benefício dos telhados verdes, que é o desgaste do isolamento, da manta de isolamento, que pode ser uma manta asfáltica ou outros tantos sistemas de impermeabilização que a gente tem. Esse sistema de impermeabilização, com essa variação térmica tão grande, ou seja, com essa amplitude térmica, ele vai gerando um desgaste.
e com os anos podem gerar patologias, microfissuras, que podem gerar infiltrações e tudo mais. Como eu tenho uma variação térmica muito menor, a trabalhabilidade, né, essa capacidade de ir e voltar desse material, ela é menos utilizada, ou seja, eu desgasto menos esse material. A vida útil dessa minha impermeabilização é muito maior. Ao contrário do que a gente pensa, né, que um telhado verde pode trazer mais patologias, não é verdade. Ele pode prolongar ainda a vida útil da minha impermeabilização. Então, mais um benefício que essa edificação ganha em termos de manutenção. Aqui eu trouxe uns dados da portaria do Inmetro, né? Então, que vai falar sobre essa... Eu não vou nem entrar nos dados de transmitância aqui, mas que vocês percebam que os dois sistemas de telhado verde, no primeiro a gente tem um do tipo intensivo, então percebam que é um sistema mais espesso, a gente está falando de 40 centímetros, e aqui eles usam de referência uma terra argilosa, que de fato não é o melhor sistema para um telhado verde usar terra argilosa, mas para os parâmetros foi o que foi utilizado. E abaixo um sistema do tipo extensivo, então a gente só está falando de 10 centímetros de substrato. E os dois sistemas de telhado verde atendem os níveis da portaria. Um em nível superior, né? E um em nível mínimo, mas qualquer sistema de telhado verde que você venha instalar na sua edificação já vai estar atendendo a portaria 50. Então, é uma preocupação a menos em questão de qualidade de conforto. Você já está atendendo a norma, você já garante um isolamento muito positivo só com a instalação do telhado verde, sem ter a necessidade de colocar outras camadas de isolamento, outros sistemas para garantir essa condição de conforto. Então, agora a gente vai falar de outro benefício, da proteção das edificações quanto à radiação solar. Então, ele está diretamente relacionado a essa questão do isolamento térmico que a gente falou antes, né? Mas o quanto esse sistema, né? Eu gosto de chamar telhado verde de um sistema, porque ele é composto por várias camadas, e a gente vai trazendo uma aula para vocês como que compõe essas camadas, como que a gente pensa em essa complexidade, que de fato é mesmo um telhado verde, mas como que esse sistema consegue proteger a edificação das radiações solares. Então, eu vou mostrar esse estudo aqui do Moraes e Ruiz para vocês, que faz um comparativo entre uma laje comum e uma cobertura verde. Então, são dois gráficos bastante interessantes, é um estudo de 2004. No primeiro gráfico, a gente pode perceber esse delta que gera, né? Então, aonde eu tenho os pontinhos que são azuis, eles são a temperatura do ar, logo se repete igualmente nos dois gráficos, e os pontinhos pretos, eles correspondem à temperatura superficial medida no primeiro gráfico numa laje comum e no segundo gráfico numa cobertura verde. Então, percebam como o da laje comum, ele vai variar muito mais. Então, meu pico de temperatura, quando eu tenho uma temperatura do ar ali próximo a 27 graus, a cobertura ela vai passar dos 30 graus, que é a mesma relação que a gente viu naquele gráfico anterior. Quando a temperatura do ar estiver ali em torno de 18 graus, 18, 20 graus, a temperatura do telhado verde da laje comum vai estar mais ou menos em torno de 20 graus. Então, é essa variação que a gente tem na laje comum. Agora, vejam como a gente tem o inverso acontecendo ali no telhado verde. Então, quando a gente tem aquele pico de temperatura do ar em torno de 27 graus, o nosso telhado verde, ele vai estar em torno de 25 graus. Então, ele vai estar com uma temperatura, ao invés de ele ganhar calor, né, e esse controle de radiação que a gente falava, ele vai ganhar calor por causa ele vai fazer, na verdade, esse controle. Ele vai conseguir, pelo isolamento que ele gera, diminuir. Então, essa curva nos deixa clara essa diferença entre uma laje comum e uma cobertura verde. E o que ele gera de resultados ali, né? Então, um saldo de necessidade, né, de relação entre refrigeração e aquecimento de 59 graus
numa laje comum, enquanto o saldo que gera o telhado verde é de 7 graus. Olhem a diferença que a gente tem nesses dois sistemas. Olhe como esse telhado verde consegue controlar muito mais a temperatura. E mesmo na temperatura baixa do ar, eu ainda tenho um ganho maior de calor. Então, quando ali eu tenho algo em torno de 18 graus, no telhado verde eu tenho uma temperatura próxima ao 21. Então, se vocês perceberem essa curvatura de temperatura que a cobertura verde faz, é muito mais próxima sempre à faixa de conforto, que é onde nós nos sentimos bem, sem a necessidade de refrigeração artificial ou aquecimento artificial. Então, esse controle de temperatura é um dos grandes ganhos que a edificação tem. E é importante a gente lembrar que o principal ganho de temperatura de uma edificação é pela sua cobertura. O terceiro benefício que eu gostaria de trazer para vocês é da retenção de água de chuva. Então, essa foi uma das perguntas que apareceram muito nas nossas redes sociais essa semana, é essa capacidade de reter água de chuva e como que eu calculo o meu sistema de vazão de um telhado verde, né? A minha drenagem. Então, vamos falar primeiro do benefício da retenção de água de chuva, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem como que vocês calculam a vazão, tá? Então, quem trouxe essa dúvida durante a semana para a gente. Então, eu gosto de começar falando de retenção de água de chuva, essa capacidade de reter água de chuva, através desses gráficos, dessas imagens, né? Então, que mostram que quanto mais área permeável a gente tem, ou seja, quanto mais esse solo é natural, mais próximo a uma floresta, aqui como exemplo, menor é o volume de água e, consequentemente, menor é o volume de poluição que a gente tem. Ou seja, quando a gente fala de retenção de água de chuva, a gente também está falando de filtragem dessa água. Olha que interessante. Eu vou mandar menos água para a minha galeria de água pluvial e eu vou mandar menos poluentes, menos toxinas. Isso é fundamental também. E conforme eu vou impermeabilizando o meu solo, vou reduzindo a permeabilidade do meu solo, o meu volume de água é muito grande e o meu volume de poluição também. E o que a gente tem aqui nesse último cenário é o cenário em que a gente vive, é o cenário urbano. Hoje a nossa taxa de permeabilidade, ela gira em torno de 10% nos centros urbanos consolidados. Então a gente tem um volume muito grande de água, em que a gente tem que mandar para as nossas galerias de água pluvial, e que muitas vezes estão bastante carregadas já, e um volume de poluição muito grande também. E o que os telhados verdes podem contribuir nesse sentido, né? Então, alguns estudos, gente, demonstram que se a gente conseguisse ter 10, 20% já das nossas coberturas de telhados verdes, a gente já teria um ganho muito grande para as nossas cidades, tanto em retenção de água de chuva, quanto em redução das ilhas de calor, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse benefício. Aqui eu trago um outro estudo que fez parte do meu mestrado, em que eu comparei a capacidade de retenção de água de chuva de várias espécies vegetais diferentes e de sistemas tradicionais de cobertura. Aqui eu vou trazer principalmente o resultado entre os sistemas de telhados verdes, ou seja, será que as espécies vegetais influenciam no benefício do teu telhado verde? Então, é o resultado que eu vou mostrar com essa pesquisa. E a relação com a quantidade pluviométrica que a gente teve no dia, né? O índice pluviométrico. Então, aqui a gente tem essa variação. Mostrei nesse gráfico, são alguns episódios que foram medidos, e percebam que os dados do IMET chegaram num volume de pluviometria de mais de 200 milímetros. Então, durante esses eventos que foram percebidos, foram 200 milímetros de pluviometria. O telhado verde de pior rendimento, ou seja, aquele que pior conseguiu reter água de chuva, ele não passou dos 100 milímetros de água escoada. Ou seja, os outros 50 milímetros que choveu sobre esse sistema ficou retido no seu substrato, nas raízes, nas folhas, em todo esse sistema do telhado verde. No melhor sistema, ele reteve praticamente 120 milímetros de água, ou seja, mais de 50% de toda aquela água que caiu naquele sistema, a gente está falando de um sistema extensivo de 10 centímetros,
ficou ali, gente, ficou nesse sistema. Pensem isso numa cidade, o quanto desafoga o sistema de água pluvial, o quanto isso pode ser positivo. Então, aqui está o resultado final. A bulbine, ela teve a capacidade, é uma espécie vegetal, ela é daquele tipo suculenta, que consegue reter bastante água na sua estrutura de raízes e folhas, né? E caules. Então, tanto a bulbine quanto o sedum, que tem essa característica, eles retiveram mais de 50%. O sedum, 52%, e a bulbine, 59%. Ou seja, quase 60% de retenção de água de chuva. Mas todas as espécies ficaram próximas aos 50%. Então, vejam a capacidade de retenção de água de chuva. Então, respondendo a sua pergunta sobre como que você dimensiona esses sistemas de drenagem, nós recomendamos seguir sempre as normas de lajes, né? Porque você não vai ter um acúmulo de água, muito pelo contrário, você vai mandar muito menos água pelos seus drenos, então poderia reduzir quase um terço, né? Quase 50%, né? Mas a gente recomenda manter o mesmo dimensionamento, então você pode ficar muito tranquilo que está fazendo o seu projeto, que a sua drenagem, né? Os seus ralos estão já dimensionados corretamente para um sistema de telhado verde. Ou seja, não vai ter saturação desse sistema, que era a preocupação que vocês nos trouxeram, certo? Outro benefício que a gente pode falar dos telhados verdes, para as cidades principalmente, mas para as edificações, né? As reduções das ilhas de calor. Então, essa é uma realidade, né? Então, eu trouxe esse gráfico que demonstra um pouquinho essa relação entre as temperaturas nos centros das cidades versus as temperaturas nas áreas rurais, nas áreas de parques e nas zonas industriais. Então, quando a gente começar a entender que a arquitetura pode resolver os problemas de ilhas de calor, a gente vai começar a colocar telhado verde em todas as nossas edificações. Então, tem um estudo do Gernot Mink, que fala muito sobre a questão dos telhados verdes, que diz que se a gente instalar, então, em torno de 20% das nossas coberturas, os telhados verdes, as coberturas vegetadas, a gente já consegue reduzir de 2 a 3 graus a temperatura. Então, pensem nisso, gente. Se a gente reduz 2 graus, dentro de um centro de cidade, a gente já está a uma realidade de parques. A gente já está com uma temperatura próxima à temperatura dos parques. Então, os telhados verdes, gente, que isso é uma solução bastante simples. Cobertura todas as edificações vão ter, né? A gente consegue resolver um problema muito grande das cidades. Então, se todos os projetos, se todos nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers, começarem a entender que essa pode ser uma solução para as cidades, a gente pode transformar esse grande problema das ilhas de calor. Esse benefício, gente, talvez o cliente não vai sentir tão diretamente, apesar da gente ter essa mudança desse microclima local para ele. Mas olha o benefício para a cidade, olha o quanto a gente consegue devolver para essa cidade, tendo uma solução tão simples como os telhados verdes. Algo fundamental, né, gente? Então, o nosso ar, a gente sabe que é bastante poluído, a gente passou por um período de estiagem muito grande agora, né? Um ar bastante seco, em que a gente sentia nas nossas vias aéreas que a gente estava com muita poluição. Mas quem tinha um telhado verde em toda a sua edificação, é claro, também os jardins, né, conseguiu perceber um clima muito diferente. Por quê? Porque por causa do processo de evapotranspiração das nossas plantas, a questão da produção de oxigênio dessas plantas, absorção de CO2 e a filtragem do ar, a gente tem a transformação desse microclima no entorno dessa edificação. Então, olhem que benefício que a gente passa a ter. Esse gráfico também é bem legal, né? Ele é bem ilustrativo, mas que mostra isso. As plantas segurando, retendo esses poluentes presentes no ar e transformando esse clima em volta da cidade, em volta da edificação. Então, o processo de evapotranspiração melhora a umidade do ar, ou seja, aumenta a umidade do ar, que a gente sabe que é muito benéfico, até para fazer o controle de temperatura.
ela filtra esses poluentes, então ela vai fazendo essa captação desses poluentes e filtrando eles, ou seja, deixando um ar muito mais puro nesse entorno e fazendo, é claro, produção de oxigênio. Então, as plantas, e por isso que um telhado verde, ele passa a ser muito mais benéfico do que somente um isolamento térmico nessa cobertura, porque os ganhos vão além da edificação em termos de conforto, que é um ganho muito importante. Mas eu tenho retenção de água de chuva, eu tenho uma qualidade de ar muito superior e eu tenho essa condição de conforto garantida. Então, percebam como isso faz uma transformação. E por isso que eu falei que eu ia falar de saúde e bem-estar. Porque daí, conforto é uma das métricas de saúde no espaço, de bem-estar no espaço. Mas um ar filtrado, um ar agradável é muito mais, né? Então, a gente vai tendo esses ganhos. E é aí também que é um grande ganho que a gente tem com as paredes verdes. Além desse isolamento que a parede verde também é capaz de fazer, ela vai fazer essa filtragem. Então, se eu trago uma parede verde dentro da minha edificação, eu estou filtrando esse ar interno, ou seja, eu estou garantindo mais conforto para esse usuário. Então, a pessoa se sente melhor, sente que o ar é mais limpo, sente que o ar é mais úmido, e as chances de aparecer patologias respiratórias nessas pessoas já é muito menor, com a aplicação dessas simples soluções, né? E talvez o último benefício, mas eu acho que um dos mais interessantes, né? Que é essa capacidade de a gente criar novos ecossistemas. Então, durante todo esse processo, a gente transformou muito as nossas cidades e a gente se desvinculou dessa capacidade de nos conectarmos com as plantas, com os animais. A gente vê poucas borboletas, a gente vê poucos passarinhos, né? Abelhas. Quando a gente faz isso, a gente traz os telhados verdes, a gente permite com que esses animais possam voltar e eles possam coabitar com a gente esses centros urbanos, né? Então, a gente está devolvendo isso para a natureza, essa possibilidade de a gente coexistir com esses animais, com esses pequenos animais, que vão poder usufruir dessas flores, desses alimentos que são produzidos a partir desses telhados verdes. E qual é o resultado final de todos esses benefícios, né? A melhora na qualidade de vida de todo mundo, de quem tem um telhado verde e de quem pode utilizar os benefícios numa edificação do lado. Um telhado verde, ao invés de eu ter uma cobertura cinza e triste, não ocupada, que está lá somente cobrindo a minha edificação, eu posso transformá-la num grande terraço, num espaço onde eu posso produzir os meus próprios alimentos, onde eu posso fazer uma meditação, onde eu posso fazer, como no exemplo, um piquenique, eu posso ganhar uma área a mais na minha edificação. Então, muitas vezes está falando de 100, 200 metros quadrados numa residência não utilizados e que poderiam ser a área mais agradável da sua edificação, que você poderia ter a melhor vista e que você não está aproveitando, que você está colocando uma telha de barro lá qualquer, que você não está usufruindo esse espaço. Isso poderia ser uma ampliação do seu jardim, que muitas vezes é pequeno, é restrito pelas áreas dos nossos lotes. Poderia ser um espaço de convivência de uma edificação. Poderia ser uma área de escape do almoço do seu funcionário na sua empresa, onde ele termina de almoçar e consegue ter esse momento de conexão com a natureza. Essa conexão que a gente está perdendo, mas que a gente precisa resgatar. E que a biofilia, termo que tem muito sido discutido atualmente, vem para fazer isso, né? Trazer essa reconexão da gente com a natureza. Então, esses telhados verdes podem transformar a nossa relação. E a gente pode ter esses telhados verdes integrados a esse meio urbano. Eu gosto dessa imagem porque ela traz justamente esse cenário de coberturas ao fundo não aproveitadas, sendo apenas coberturas, né? Essas áreas, muitas vezes, de apoio, onde a gente tem a parte técnica da edificação, mas olha quanta área desperdiçada. E olha o pedaço de paraíso que cada um de vocês pode ter
com um telhado verde, e esse telhado verde pode ser mesclado com espaços de permanência, espaços de convivência, espaços que promovem saúde e bem-estar. Então, o que a gente queria trazer para vocês hoje era justamente isso. Era como é possível, através dos telhados verdes, a gente mudar a nossa relação com o espaço, com esse local comum. Então, uma técnica tão simples de ser instalada e que traz muitos benefícios. Então, a próxima vez que você precisar explicar para o seu cliente, ou se você que está em dúvida para colocar um telhado verde na sua casa, agora você sabe um pouquinho dos benefícios que essa técnica pode trazer para você, para sua casa, para a cidade como um todo. Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais. Na minha fala, eu acho que eu respondi um pouquinho das dúvidas que vocês tinham me trazido. Então, vocês tinham me perguntado sobre a questão de isolamento térmico, essa capacidade de isolamento térmico. Então, sim, ela vai fazer esse isolamento, ela tem essa massa térmica, então vai fazer essa capacidade de isolar ao máximo. Então, essa questão de retenção de água de chuva, mas o mais importante, gente, qualidade de vida. É isso que a gente busca sempre que a gente pensa uma nova arquitetura, um novo projeto, é que esse usuário possa ter muita qualidade de vida nesse espaço. E os telhados verdes podem ser uma forma de garantir isso para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Ficou com dúvida? Manda uma mensagem para a gente, que na próxima live a gente traz a resposta para vocês, tá bom? Então, nos vemos amanhã na live com o Tomás Lotufo e terça-feira que vem mais uma aula da Telos. Qual é o tema da próxima aula? Antes que eu esqueça de trazer isso para vocês, nós vamos falar sobre poluição eletromagnética. Então, um tema super contemporâneo. Todo mundo nos pergunta muito no Instagram sobre isso, as preocupações. Então, a gente vai falar um pouquinho como cuidar com isso, que caminhos a gente pode ter para nos proteger dessa poluição eletromagnética, o que é essa poluição eletromagnética, como que na Telos a gente mede isso e que soluções você pode adotar para a sua casa. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau!